Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton Filho. Essa aula de História é para os alunos do oitavo ano A e a gente vai estudar hoje Revolução Francesa. Eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês e abram na página 32 até a 35, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então vamos lá, para a gente não perder tempo, que essa aula de hoje está muito boa. Revolução Francesa. Essa revolução começa no século XV, vai até o XVIII. Prevaleceu na Europa uma ordem social e política que lembrava a sociedade medieval e ficou conhecida como que Antigo Regime. Na França absolutista, a sociedade continuava fundada em privilégios e dividida em ordens e estamentos, pessoal. Eita, que agora a gente vai ver um bocado de briga social em relação à condição da França naquele tempo. Lembra que na aula passada a gente estudou Constituição dos Estados Unidos da América, aquele embate todo que teve? Então a França esteve diretamente ligada com aquela Constituição. Ela participou também daquela guerra e agora vamos ver o que realmente aconteceu com a França, a consequência da França ter participado daquela guerra. Primeiramente, pessoal, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Naquela época, a sociedade na Europa era dividida como? Isso aqui foi um assunto que a gente viu no ano passado, mas que cabe a gente lembrar. Clero, nobreza e camponeses e servos. Veja, o clero lá no topo, nobreza no meio e os camponeses. Uma pergunta aí para vocês que estão em casa. Qual desses três aí pagavam impostos ao governo? Vou dar 5 segundos para você pensar. Camponeses e servos eram quem pagavam impostos. Aí você pergunta, professor, o que é que tem a ver? Revolução Francesa, com pagamento de imposto, com a guerra de independência lá nos Estados Unidos, tem tudo a ver, pessoal. Essa questão de só os camponeses e servos pagarem impostos foi muito importante para dar início à Revolução Francesa. Vamos ver por quê? O início da Revolução, pessoal. Cerca de 98% da população francesa pertencia ao terceiro estado. Qual é o terceiro estado? Olha, pessoal, os estados que eu estou querendo dizer é aquela pirâmide. O primeiro estado é quem? O clero. O segundo, a nobreza. E o terceiro, os servos. Então, maioria esmagadora, 98% daquela população pertencia ao terceiro estado, que era camponês ou servo. Que era o quê? Grandes e pequenos industriais também faziam parte daquele terceiro estado. Então, esses 98% da população estavam com raiva de só eles pagarem impostos e as grandes riquezas, os grandes ricos, que eram clero e nobreza, não pagarem. Então, aqueles que tinham poucas condições sociais, que o que ganhava só dava para pagar imposto e viver e muito mal, eram obrigados a pagar os seus impostos. Imagina aí, você trabalhar o mês todinho e conseguir um valor, e você ter que dar metade daquele valor para imposto, e a outra metade você tem o quê? Comprar comida para sobreviver, comprar novos materiais para você conseguir trabalhar, para todo tempo você fazer aquela mesma coisa. O que você ganhava só dava para pagar imposto e se manter. Então, pessoal, essas pessoas foram iluminadas, foram inspiradas pelas ideias dos iluministas. Lembra quem são os iluministas? Aqueles pensadores que diziam que o pensamento deveria iluminar o mundo. Essas pessoas, esse 98%, o povo do terceiro estado, foram guiados pelo seguinte lema: liberdade, igualdade e fraternidade. É um dos lemas da Revolução Francesa. Os povos buscavam aquela liberdade, não precisar mais pagar imposto, queriam a igualdade, não queriam ser desprezados pelas classes maiores. E eles também queriam, pessoal, fraternidade. Queriam ter uma fraternidade, uma aliança. Tá certo? Então vamos ver como é que esse povo consegue ao longo do tempo ter essa liberdade. Com muita luta, viu? Não foi só eles querem, com as ideias dos iluministas, guiado por esse lema, que foi tudo na beleza. Teve muita guerra dentro da Revolução Francesa, tá? Então vamos ver, pessoal, esse quadrinho aqui, que é o mesmo que tem dentro do livro de vocês.
Integrantes do terceiro estado. Lembra que eu expliquei para vocês ano passado que uma classe que surgiu foi a burguesia, classe formada por artesãos e comerciantes, que ao longo do tempo vai ganhando outros nomes. Mas burguesia, pessoal, lutava pela liberdade de quê? Fim dos monopólios que impediam de exercer suas atividades comerciais livremente, possibilidade de expressar suas opiniões e defender seus interesses sem nenhum tipo de censura. Qual era a igualdade que eles queriam? Igualdade civil por conquista de direitos políticos e do fim dos privilégios da nobreza e do clero. Trabalhadores. O que é que os trabalhadores queriam, pessoal? Liberdade para negociar melhores salários. Queriam buscar um salário melhor para ter uma condição de vida melhor. Camponeses. Livrar-se da condição servil e da submissão aos senhores de terra. Quem eram os senhores de terra? Os senhores feudais. Aí, pessoal, tanto os trabalhadores urbanos como os camponeses queriam uma única coisa, uma única igualdade, que era igualdade civil, econômica, social, por meio da conquista de direitos políticos, da supressão dos privilégios da nobreza e do clero e do fim dos tributos feudais e da miséria entre os trabalhadores. Vejam que tanto um como o outro buscavam ser pessoas iguais, buscavam ter a igualdade econômica e um padrão de vida melhor, porque eles viviam num padrão de vida, pessoal, muito abaixo do necessário. Aquelas pessoas passavam necessidade, tá certo? Então o lema da Revolução Francesa é isso: dar uma igualdade melhor para aqueles povos, para que eles não sofressem tanto. Em 1789, tem-se início a Revolução Francesa. Quando teve início a Revolução Francesa, os vários grupos que compunham o terceiro estado, ou seja, camponeses, servos, burguesia, se uniram para derrubar o antigo regime. Nos anos seguintes, porém, as divergências entre eles se tornaram cada vez mais evidentes, mudando os rumos da Revolução. Olha, pessoal, os membros do terceiro estado não eram pequenos, eram 98% da população da França. Então aquele povo que estava ali unido por um fim, por um objetivo, começaram a brigar entre eles. Então a Revolução Francesa vai mudando de rumo ao longo da história. Quando a gente for estudando ao longo desse capítulo, a gente vai vendo que a Revolução começa com um conceito, que é aquele lá da frase, liberdade, igualdade e fraternidade, e vai tendo outros conceitos, outros lemas. Por causa de quem? Por causa da divergência entre membros do terceiro estado. Terceiro estado, perdão. Camponeses, servos, burguesia, eles vão brigando um contra o outro. Certo? Situação da França. Tu achava que a França estava numa situação boa? Eu vou lhe perguntar um negócio. Tá lembrado no começo da aula que eu falei que a França se envolveu naquela guerra de independência que a gente falou na aula passada, que os Estados Unidos acabou dando sua declaração de independência e ficou livre do domínio inglês? Lembra que ano passado eu falei para vocês que França e Inglaterra disputaram muitas guerras uma contra a outra? Então, quando a França viu que a Inglaterra estava lá brigando com os Estados Unidos, a França foi oferecer apoio. Apoio a quem? A Inglaterra? Jamais. Apoio aos Estados Unidos. E qual foi o envolvimento da França com a guerra? Na Guerra dos 7 Anos, entre 1756 até 1763, e o auxílio econômico e militar oferecido aos norte-americanos na Guerra de Independência em 1776, oneraram os cofres franceses, acentuando uma grave crise econômica. Tá aí, primeiro ponto que o povo vai se inflamando com o governo francês. Por quê? A França já não vivia um momento econômico muito bom. A população se revoltando dentro deles. E quando a França viu que os Estados Unidos podiam vencer a guerra contra a Inglaterra, a França disse: vou ajudar os americanos. Então a França deu dinheiro. Deu auxílio econômico, dando dinheiro, e deu auxílio militar, enviando suas tropas para combater os ingleses. O final a gente já sabe, os americanos conseguiram expulsar os ingleses do seu território e conseguiram a sua independência. Mas e a França? O que é que ia acontecer? A França voltou lá para sua terra, com os cofres,
lá embaixo. A crise social tomando de conta. Então a gente vai vendo o que é que esses povos vão ficando com raiva. Por quê? Olha o outro slide aí. Houve duas grandes secas nos anos de 1785 e 1788. Ao que aí vocês perguntam, professor, o que é que tem a ver essas grandes secas com a França ter ficado com os cofres zerados depois de ajudar os americanos? Tem tudo a ver, pessoal. Por quê? Quando a França retornou da guerra, que ajudou os americanos, a França colocou isso. Vamos colocar os membros do terceiro estado para pagar mais imposto, para aumentar os cofres. E os povos, pessoal, se só conseguia o básico para viver, agora estava inflamado porque ia ter que pagar mais imposto, então eles não concordaram. Para acabar de completar, além da França estar com baixo poder econômico, ela teve duas grandes secas, em 1785 e 1788, que impediram que os povos plantassem de uma certa forma. Esses povos, pessoal, já não tinham mais o que plantar para conseguir dar de imposto. Então essas grandes secas contribuíram para isso. Entenderam? Sem um pagamento de impostos, França, descendo cada vez mais seus cofres. E as grandes secas, pessoal, impossibilitaram aquelas pessoas de plantar. Já não se basta tendo nenhuma condição de vida muito favorável, as grandes secas ficaram assim. Veja essa imagem aí, o quanto ela está seca, quanto a falta de chuva, uma falta de uma condição climática favoreceu para a França aumentar ainda mais sua crise. Agora é com você, meu aluno. Eu quero que você leia as páginas 32 e 35 do livro didático, o livro de vocês. Quem não tiver o livro, vai ler o material que eu vou disponibilizar no grupo e vai responder a atividade postada por mim. Tá ok? Muito obrigado. Tenham um ótimo final de dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Um abraço.